dependendo do que for composta, do que tiver a nossa dívida, ela vai ser mais explosiva ou menos explosiva. Eu acho que é uma briga boa, a briga de cachorro grande nessa questão aí de indústria automobilística. Vamos ver como é que se sai esse cabo de guerra. As empresas sempre vão buscar onde o capital é mais barato. E durante anos, lançar mais ações no mercado não era a forma mais barata de capital. Composição da dívida brasileira, no Terraço Cast de número 418. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da tarde, quase noite para ser bem sincero, do dia 11 de março de 2023, segunda-feira, em Ourinhos, para o 418 do Terraço Cast. Me acompanha neste episódio o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Alô, Rê, alô, Fê, alô, Caio, alô a todos que ouvem, que me acompanham nesse podcast glorioso. Aqui quem fala é ela. É a mulher do tempo sem tempo. Hoje a mulher do tempo sem tempo não está tão sem tempo, mas é melhor a gente falar isso baixinho, porque senão eu vou ouvir e aí você sabe como é que é, né? Eu tô até conseguindo antecipar a participação nesse podcast aqui para mandar para o nosso querido Caio Augusto, que me agradecerá. Mas vamos ao que interessa, não é mesmo? Que é a previsão do tempo. Hoje, a previsão do tempo, ela estava errada, o que foi magnânimo, porque eu saí de casa duvidando da previsão do tempo, falando, não, eu te truco. E eu truquei por quê? Porque eu precisava fazer muitas voltas por aí e eu não gostaria de fazê-las de carro, pois trânsito em São Paulo, né, sabe como é que é quem é dessa cidade. Então, o que decidi fazer foi ignorar a previsão e sair de bicicletinha. E sim, parece que São Pedro acabou de fazer as pazes comigo durante essa semana e eu não tomei chuva até agora. E lembrem de eu reclamando na semana passada pra vocês mandarem energias positivas retroativas? Pois é, essas energias foram ótimas, gente, arrasaram nas energias retroativas, porque eu não tomei chuva naquele dia. Uhul! Mulher do tempo sem tempo, em paz com São Pedro. Fala, Renata. Alô, alô, terraceiros, terraceiras, principalmente terraceiras, porque eu tô gravando o podcast na sexta-feira, que é o Dia Internacional da Mulher. Então eu queria cumprimentar aqui as minhas companheiras de podcast, a Raquel e a Fernanda, né? É um orgulho muito grande para mim fazer parte desse time que é essencialmente feminino. Nós temos aqui o Caio, mas também 3 mulheres, né? E é uma coisa bem interessante, né? A gente ter aqui no mercado de economia, né? No mercado de finanças, um podcast feito principalmente, especialmente por mulheres. Eu queria saber do público também, né? Se nós temos muitas terraceiras escutando, dê um alôzinho aí pra gente, né? Pra gente saber que vocês estão aí também escutando a gente. Me lembro que quando eu fiz administração, eu estudei administração na GV, a minha turma de 55 pessoas tinham só 10 mulheres. Eu acho que hoje em dia isso já deve estar mais perto, né? Do meio a meio, mas a gente ainda vê, né? O mercado de financeira, economia, ainda é um mercado bastante masculino. Então vamos ver se a gente consegue aí com o tempo ajustando para ficar mais igualitário. Belíssimo lembrete da Renata. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Com um pouquinho de atraso, mas vocês são muito importantes, então sempre vale o lembrete. As opiniões femininas são e sempre serão muito bem-vindas nesse podcast. E quem ouve há um bom tempo já sabe. Tudo bem, Fernanda? Oi, Caio. Oi, meus amigos do Terraço Cast. Como vocês estão nessa semana? Esperamos que todos estejam bem. Vamos ao 418. Raquel, a composição da dívida pública brasileira tem se alterado nesse momento. Por quais motivos importa saber sobre isso? E o que aponta para a capacidade do governo em se endividar? Pois é, Caio Augusto, esse assunto é bem interessante, né? Ele é um assunto que ele acaba sendo menos observado até, né? Mesmo menos analisado, estudado, falado até na mídia, né? Porque não é assim tão pop, mas é bem interessante, né? E é bem importante, que é a questão de qual que é a composição da nossa dívida, né? Porque a gente sabe, a nossa dívida aqui, gente, eu não falo da sua dívida, tá? Da sua dívida de cartão de crédito, financiamento imobiliário. Eu tô falando aqui da dívida do governo, né? Da dívida pública. A gente fala muito aqui da novela Brasil Fiscal, que quando o governo gasta mais, o mercado antecipa, isso mexe no dólar, isso mexe na inflação, mexe nas expectativas de inflação, né? Quando o governo gasta demais, isso tá acima, né, da produtividade, isso não gera produtividade da inflação, blá, blá, blá. E falamos sempre do risco fiscal, né? E que é importante apontar para uma estabilidade da dívida pública, etc.
etc. Só que aí, gente, tem a parte que é a gestão da dívida pública. Quando a classe política, né, enfim, opta por gastar mais, né, então fazer aí uma diferença entre o que se arrecada e o que se gasta, ser negativa, né, ser um déficit, isso crescer a dívida e a dívida ir crescendo, isso é uma decisão do executivo e do legislativo, ali da classe política, né. Já quando a gente fala de gestão da dívida, a gente está falando do Tesouro, né, que é dentro ali do executivo, mas não é uma decisão, não é uma questão assim de votos, né, não é ali, a galera que a gente colocou lá, é uma decisão técnica. Mas por que ela é importante? Porque dependendo do que for composta, do que tiver a nossa dívida, ela vai ser mais explosiva ou menos explosiva. É que nem uma dívida sua, né? Uma dívida nossa como pessoas. Se a gente tem uma dívida, por exemplo, no cartão de crédito parcelado, ela é muito mais alta do que se a gente tiver uma dívida num consignado, por exemplo, num empréstimo consignado. Ou muito, muito, muito menor do que se a gente tiver um empréstimo, um financiamento imobiliário, por exemplo. Então, a depender da modalidade de crédito, né, vai ser mais ou menos caro. Quando a gente fala de pessoas físicas e empresas, o que muda, né? O que faz esses juros serem mais altos ou mais baixos relativos aos outros, né? O que faz os juros serem diferenciados? Isso falando de crédito livre, né? Assim, primeiro tem a diferenciação de crédito livre e crédito direcionado. O direcionado é o que tem um certo subsídio do governo. Então, por exemplo, o crédito imobiliário é tão mais baixo porque ele é bancado, né? Ele é subsidiado pelo governo para fomentar justamente, né? Comprar casa própria, etc. Já os outros créditos aí que a gente tá falando não direcionados, eles são mais caros porque eles não são subsidiados. E aí, grosso modo, né, e a gente falou muito disso aqui há uns 2 anos atrás, quando a gente tava falando do cadastro positivo e tudo mais, é que quanto mais informações o banco tem de você, em tese, mais baixo vai ser os seus juros, né, mais barato vai ser o crédito. Por quê? Porque ele sabe, se ele sabe que você tem um trabalho, ele sabe que você sempre pagou suas contas em dia, se ele sabe quanto você ganha, etc, você tá dando informações pra ele não precisar te colocar no bolo de inadimplente. Se ele não souber nada de você, ele vai colocar ali o risco de você dar o calote como muito alto, né? E aí, isso eleva bastante os juros. Já a dívida pública, gente, é parecido marrom-meno. Se a gente pensar aqui em termos de informações, faz sentido, porque o que determina o custo da dívida pública? São aqueles que investem nela, né? São os investidores do Tesouro, né? Que são tanto investidores estrangeiros, quanto eu, você, todo mundo, investidores institucionais, né? Gestoras, fundos de pensão, etc. Então, todo mundo financia o Tesouro, né? Todo mundo financia o governo, é um risco baixíssimo, um risco soberano, o governo pode imprimir dinheiro e etc, e etc. Só qual que é o custo dessa dívida? Vai ser baseada ali naqueles que estão financiando essa dívida, mas não somente. Um dos principais custos da dívida é a taxa Selic, né, que é a taxa flutuante. Né? Por que é flutuante? Porque não se sabe, né, quanto que vai ser a taxa Selic dali em diante. Então, se eu compro um título do Tesouro que é atrelado à Selic e ele vence daqui 10 anos, eu não sei qual que será a Selic daqui 10 anos. Então, é uma taxa flutuante. O tipo de título que é atrelado a essa taxa é a LFT, né, que é a letra financeira do Tesouro, que é o famoso Tesouro Selic. É a mesma coisa, né? Então, é aquele título que ele vai seguir a rentabilidade da taxa Selic. A taxa Selic subiu, ele subiu a rentabilidade, a taxa caiu, ele caiu proporcionalmente, aí seguindo a rentabilidade da taxa Selic. Só que dá para entender que esse não é, talvez, o melhor jeito de você, né, ancorar a sua dívida numa taxa flutuante. Como é que você vai ter previsibilidade do que vai acontecer com a dívida adiante se você está numa taxa flutuante? E essa taxa, por sua vez, ela vai flutuar de acordo com o quê? Com o controle da inflação por parte do Banco Central. E não é uma coincidência, né? Faz todo sentido. O investidor, para ele investir, ele vai falar, bom, eu tô seguindo aqui a taxa Selic porque eu quero garantir que o que eu comprei vai ser ajustado conforme o andamento da inflação e etc. Né? Então, ele tem ali, do lado do Tesouro, da gestão da dívida, e isso é complicado, porque ele não tem muita previsibilidade de para onde vai a dívida dele. É claro que ele consegue ter uma ideia, fazer um cálculo estimado, mas isso tudo vai depender de toda a situação, né, macro, de decisões fiscais, por exemplo, que vão muito além do seu controle, além de questões externas e internacionais que mexem com a inflação. Então, o que é o ideal? O ideal é o Tesouro ter mais, né, ter o máximo que ele puder de proporção de dívida que ele tenha uma previsibilidade. Que dívida é essa? Seria a dívida pré-fixada. Do ponto de vista do investidor, esse é o título mais perigoso,
porque ele é pré-fixado. Eu vou te falar assim, eu vou te pagar, vamos supor, 10%, né? 10% e esse título vence em 2035. Você vai ganhar 10%, parece um número elevado, uma rentabilidade elevada, mas e se a inflação disparar, os juros dispararem e eu ficar aqui para trás e 10% for ficar muito abaixo, inclusive, da inflação e da Selic e de tudo? Então, é um título arriscado, né? E ao longo do tempo, até ele vencer, ele vai ter volatilidade no seu preço, né? Então, se o mercado tá achando que a taxa de juros de longo prazo vai ficar abaixo disso, né? Legal, curva fechando, né? Eu posso vender com ágil, né? Porque o preço subiu. Do contrário, eu posso perder, e mesmo se eu segurar até o final, eu posso perder para a inflação, eu posso perder para o CDI, né? Que é o irmão gêmeo da Selic. Então, do ponto de vista do investidor, ele é um título mais arriscado. Já do ponto de vista do tesouro, quanto mais pré-fixados ele tiver, melhor. Porque ele já sabe quanto que ele vai pagar adiante. É claro que se ele emitir muito pré-fixado em uma época em que os juros estão muito altos, isso não é tão bom, porque isso vai elevar o custo da dívida, né? Mas pelo menos ele vai ter uma previsibilidade. Se ele conseguir emitir, quando os juros estão ali mais ou menos estáveis, ele emite com vencimento longo, pra ele é ótimo. Do ponto de vista de quem tá pegando emprestado, né? No caso do tesouro, quanto mais longa a dívida, melhor, né? Mais tempo ele tem pra pagar os credores. E o que acontece e aí tem o terceiro tipo, né? Tem alguns outros tipos, mas eu vou falar de 4, né? De indexadores, porque tem alguns que são muito pouco relevantes, né? Aí esses 3 são os principais. Então é atrelado à Selic, né? O CDI, o pré-fixado e o híbrido. O que é o híbrido? O híbrido, ele é uma mistura de pré-fixado com um índice em que ele é atrelado. Não é o CDI, no caso é a inflação, o IPCA. É o famoso IPCA+, NTN-Bs, ali no mercado secundário. O que são esses títulos? Eles são títulos que vai te pagar uma taxa pré-fixada, então, por exemplo, 5%, mais a variação da inflação naquele período, por ano. Então, variou 5%, vai pagar 5 mais 5, 10 nominal. E assim vai até o seu vencimento. Do ponto de vista do investidor, sucesso. Vai proteger contra a inflação, né? Vai tirar essa incerteza aí se a inflação subir, né? E ainda tem um pré-fixado, uma parte pré-fixada que se for um momento de estresse no mercado, um momento que os juros estão altos, os juros de longo prazo estão altos no mundo, no Brasil, legal, você vai conseguir, você tem taxas bastante convidativas. Já do ponto de vista do tesouro, é mais ou menos, é um meio termo, porque ele não tem tanta previsibilidade assim, porque ele tem a parte atrelada ao IPCA, mas ele tem um pouco, porque tem uma parte que é pré-fixada. E aí tem outro indexador aí tem outros indexadores, né? Então são 3 principais e aí tem outros que são indexados ao câmbio, tem aqueles que são emitidos em moeda internacional, mas assim, esses são os principais tipos de títulos do tesouro que existem ali no Tesouro Direto, os 3 principais. E aí o que acontece? O que a gente tem observado no último ano é que a parcela de pré-fixados, ela caiu para o menor patamar desde outubro de 2005. Ela tá aí um pouco acima de 20%, 22%, né? Se não me engano, que o Caio me passou aqui o dado. Em números absolutos, é difícil dizer, mas o que significa isso, né? Mas quando você olha o planejamento, né? Todo ano o Tesouro Nacional tem que divulgar a PAF, né? Que é o planejamento atual do financiamento, né, da dívida. E aí ele fala, olha, o nosso objetivo é alongar a dívida, sempre há muitos anos alongar a dívida, né, porque quanto mais longa a dívida, melhor para a gestão da dívida, né, mais saudável indica, né, que são as contas públicas. Afinal de contas, se você não acredita que aquele governo tem credibilidade, que ele vai manter a inflação em ordem, que ele vai te pagar, você não vai segurar o título dele por um tempão. Então, quanto mais longa, né, quanto mais o tesouro conseguir, como assim conseguir? Porque ele vende esses títulos, né, ele precisa ter demanda, ele pode até vender um título pré-fixado de 25 anos, pagando 3%, ele pode vender, mas a chance de comprarem é muito pequena, né. Então é isso, então ele precisa conseguir colocar esses títulos, né, no mercado. E isso vai ser impactado pelo que está acontecendo no mercado. Se as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, por exemplo, estão altas, estão lá, juro de 10 anos, em 4%, quer dizer que se você comprar um título americano com vencimento em 10 anos, você vai ganhar 4% em dólares, né? Isso é bastante retorno, né? E aqui no Brasil, quanto que a gente tem que pagar? Quanto que o investidor vai estar pedindo? Né? É aí que mexe a nossa curva e que impacta aí o quanto o tesouro, né? Quanto ele vai ter que pagar para financiar essa dívida. E aí, quando tem uma notícia de que os pré-fixados estão no menor patamar dos últimos, quase 20 anos, e aí quando você contrasta com o planejamento da dívida, que era que os pré-fixados ocupassem até 28% do total da dívida, é uma coisa, né, que acende uma luzinha amarela.
Segundo o próprio secretário ali da dívida, né, do gerenciamento da dívida do Tesouro, ele falou que, na verdade, isso aconteceu porque muitos pré-fixados venceram, né? Então, como eles venceram, a proporção deles em relação aos outros caiu, né? E que eles vão emitir aí nos próximos leilões. Toda semana tem 2 leilões do Tesouro, né? Que eles vendem ali normalmente para investidores institucionais, para investidores internacionais, investidores maiores, né? Que vão comprando os lotes. E muitas vezes a gente acaba comprando, né? No mercado secundário. Então, a gente compra via fundos, etc., via corretoras. A gente pode comprar no primário também, enfim. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o Tesouro falou, bom, vamos então... isso é algo que não é para criar alarde, porque, de fato, foi porque eles venceram, e como eles venceram, a proporção diminuiu, mas a gente já vai reequilibrar isso nos próximos leilões. Tá ok, tudo certo. Não sei, acho difícil chegar em 28%, né? Por quê? Porque, como eu falei, o título pré-fixado, ele é considerado mais arriscado, porque você não tem uma previsibilidade, você não tem uma parte flutuante. Ele é mais arriscado para o investidor. Então, de fato, nesse momento de incerteza, de curva de juros abrindo nos Estados Unidos, ou seja, juros de longo prazo mais altos, né, tanta volatilidade no território da renda fixa, e principalmente internacional, né, acaba tendo mais risco atribuído a esses pré-fixados. Então é isso, é importante, né, algo que nem sempre vai para os holofotes, vai para as manchetes, mas é um tema bastante importante, que é a composição da nossa dívida. E é claro, se a gente estiver olhando a gente está num momento de queda de taxa Selic, né? Se a gente tem bastante dívida atrelada à Selic, é bom, porque a nossa dívida vai ficando mais barata, né? Porém, é o que eu falei, é uma taxa flutuante, ela traz menos previsibilidade, e da mesma maneira que a Selic está caindo hoje, ela estava subindo até 2 anos atrás. E isso fez com que o total de juros que incorrem sobre a nossa dívida aumentasse muito, e a gente gastasse muito com o pagamento de juros. Então, é um ponto importante, não é que não tem que ter o pós-fixado e tudo mais, e os outros indexadores, mas quanto mais longa, né, no mundo ideal, a gente teria uma dívida bem longa, né, com títulos aí para 2050 sendo vendidos em totalidade, né, com mais uma porcentagem aí por volta de 30%, até um pouquinho mais de pré-fixados, e uma parcela cada vez menor daqueles pós-fixados que são um pouquinho mais, trazem menos previsibilidade, né? Então, a composição da dívida é quase tão importante quanto ela cresce, né, porque a dívida ela vai crescer por quê? Como resultado do déficit, né, ou superávit, mas no caso, se a dívida estiver crescendo, quer dizer que o governo gastou mais do que arrecadou, não sobrou dinheiro para pagar a dívida e rolou a dívida, né? Quando o governo incorre um déficit, ele tá rolando a dívida, ele não tá pagando nada. Ele tá pagando o que tá vencendo para aumentar, né? Tá rolando essa dívida. Então a dívida continua em trajetória ascendente. Não quer dizer que ele não paga os credores, tá, gente? Ele paga, ele não dá calote. A dívida vai vencendo, ele vai pagando, mas daí ele emite outras dívidas para ir se financiando e assim a dívida cresce. E o outro fator, então é o fator do resultado primário, o outro fator que causa aí o crescimento ou redução da dívida são os juros. Os juros incidentes sobre a dívida. Então, os juros implícitos da dívida pública. Não dá para usar, se você vai fazer uma projeção, não dá para usar, por exemplo, a Selic, porque por mais que tenha a grande parte da dívida atrelada à Selic, tem toda uma outra parte que não é, né? Então, o juro implícito, ele tende a andar numa tendência próxima à Selic, mas em patamares bastante diferentes. Então, por isso que é super importante, né, de tempos em tempos, a gente saber do que é composta a nossa dívida. Tanto do ponto de vista do investidor, quanto do ponto de vista da pessoa interessada em saber sobre as nossas finanças públicas. Como sabemos, impacta muito a nossa vida. Alguns episódios da novela O Brasil e o Fiscal são mais densos e aprofundados do que outros, e certamente esse aqui é um deles. Tanto é que, para facilitar as próximas vezes em que ele for mencionado mais adiante, o título ficou muito fácil de ser encontrado. A Raquel explicou de maneira bastante completa essa questão e humildemente adiciona aqui este âncora. O principal problema não é per se a geração ou não de déficits e o ampliar ou não da dívida pública, mas sim o que essas adições representam em termos de avanço de produtividade, bem-estar e entregas do governo a quem o financia. Levando em conta o histórico brasileiro, infelizmente não podemos esperar tanto avanço assim em termos de produtividade vindo desse aumento de dívida, ainda que diversas peças de marketing sejam colocadas na mesa sobre mudanças que teoricamente mudariam o país de patamar. Muita ideia velha, tosca e fracassada vindo para a mesa nesse momento. Várias delas, ao menos as que mais podem trazer impactos, foram e continuam sendo discutidas aqui nesse podcast, inclusive. Gestão da dívida pública ficando mais difícil?
Teoricamente, seria um motivo a mais para que o governo parasse para pensar nos reais impactos do ressuscitar de ideias natimortas nesse grande museu de grandes novidades que vemos atualmente. E, no fim das contas, seria interessante que isso pudesse direcionar a credibilidade pelo lado fiscal para que o custo desse endividamento fosse menor. Mas sejamos sinceros, o que dá para esperar de quem coloca uma regra fiscal e truca a mesma regra antes mesmo que ela complete 3 meses inteiros de atividade? Qualquer que seja o caso, daqui em diante, em Lula 3, podemos todos ter uma certeza. O que for colocado na mesa não será fruto de improviso, mas de escolha. E, infelizmente, caso essa escolha seja pela continuidade de gastar mais sem reais perspectivas de avanço para o país, os resultados negativos ficarão evidentes muito mais rapidamente do que a outra ocasião em que essa marcha de insanidades foi tocada. Por um acaso, essa outra situação foi a maior crise econômica já registrada no Brasil, o biênio 2015-2016, que sequer completou 10 anos de idade. O que será que acontece primeiro? Alguém realmente conectado à realidade consegue dar um toque em quem manda em basicamente tudo que se refere à política econômica no país? Não esse que você pensou, o chefe dele, ou a marcha de insanidade será colocada para rodar novamente? A cada dia que se passa, mais fica parecendo que o segundo cenário irá vencer. Quem diria que o presidente que mais se irrita com os rentistas irá ser motivo de alegria por muitos e muitos anos desses mesmos rentistas? Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. União Europeia colocará sanções sobre os veículos elétricos chineses. Livre mercado para você, protecionismo para mim. Então, começando aí com o nosso primeiro assunto, né, a entrada dos carros elétricos chineses na Europa, a BYD, que é a maior empresa de veículos elétricos chineses, está fazendo assim uma primeira entrada, digamos assim, uma primeira entrada mais importante no mercado europeu, a importação, né, a exportação, no caso para a Europa, de 5 mil veículos. Mas esse é o que a gente sabe, né, só o primeiro passo para essa investida dos produtores de veículos elétricos chineses, que são os maiores do mundo, né, no mercado europeu. Então vamos ver o que isso vai dar, porque a ideia deles não é que isso seja uma primeira e única remessa, né, faz parte de toda uma estratégia dos produtores chineses de conquistar o mercado europeu. Inclusive, há não só a exportação, mas há também planos de construção de uma fábrica desses veículos chineses, pelo menos uma fábrica na Hungria já está planejada. Então eles estão realmente sérios para conquistar, né, os produtores de veículos elétricos chineses sérios para conquistar esse mercado europeu. O mercado europeu que, como vocês sabem, né, está bastante acostumado a comprar carros, principalmente alemães e franceses, né, são os principais produtores de veículos europeus. Aí vamos ver como é que os chineses se saem. Até hoje, os produtores de veículos asiáticos nunca conseguiram entrar muito forte no mercado europeu, né, por uma série de razões. A gente tem a questão do protecionismo, né, o mercado europeu sendo mais fechado. Você tem uma questão também de reputação das marcas, né, de tradição. Então, o mercado europeu tem essas marcas muito tradicionais, né, como, por exemplo, a Volkswagen, a Peugeot, a Renault, a Mercedes, né, Audi, enfim, todas essas marcas que são bastante tradicionais e que aí tem ainda a conquista da simpatia dos consumidores europeus. E você tem ainda, né, entre os veículos elétricos, o principal player, né, o principal vendedor fabricante de veículos elétricos na Europa ainda é a Tesla, né, a Tesla que é produzida também no mercado asiático, e outros veículos produzidos também no mercado asiático, por exemplo, a Volvo. Então, tanto a Tesla quanto a Volvo, elas têm fábrica na Ásia e exportam para o mercado europeu. Agora, veículos que têm empresas, né, marcas chinesas
chinesas exportando para o mercado europeu. Nesse caso, assim, não tem muita tradição e as vendas até hoje nunca foram muito grandes. Agora, vamos ver se a China consegue mudar isso. Qual que é aqui que a China aposta? A China aposta em tecnologia de ponta, né? Os veículos chineses têm uma tecnologia de ponta, tanto em termos de veículo, né, de baterias, toda a parte elétrica, como também essa parte que está cada vez se desenvolvendo mais, né, de autonomia, né, de veículos que dirigem praticamente sozinhos ou quase sozinhos. E você também tem preço, né? Os produtos chineses na China, por exemplo, eles estão 60% a 70% mais baratos do que os competidores europeus. Não sei se eles vão conseguir manter esse preço tão mais baixo na Europa, mas enfim, a tendência são ser carros mais baratos. Então, tecnologia, preço e também qualidade, no sentido de que a gente sabe, né? O brasileiro também compra bastante carro de marcas europeias, né? A Volkswagen tem uma tradição muito grande no Brasil e outros europeus também. A gente compra um carro praticamente pelado, né? A carroceria e tudo que você vai colocar no carro é considerado aí pacote de opcional. Os carros asiáticos, em geral, não são assim. Eles já têm todos esses opcionais que você vai colocando a mais no preço nos veículos europeus ou até alguns americanos. Os asiáticos, em geral, eles já vêm o padrão de fábrica. Então, isso é mais uma coisa que acaba conquistando o consumidor e também, né, a relação custo-benefício acaba pendendo, né? Acaba sendo carros com mais coisas e com preço barato. Então, esses são três coisas que podem vir a conquistar o consumidor europeu. E aí você tem, né, aí, por outro lado, tanto o governo quanto os fabricantes, né, fazendo lobby para impedir isso, né? Você ter aí, né, todo o protecionismo, né? Você tem essa questão, né, do meio ambiente, então veículos elétricos eventualmente sendo melhores para o meio ambiente, mas você tem aí o protecionismo estadual e também dos fabricantes, lobbies dos fabricantes para evitar isso. Então você tem desde aumento de imposto, subsídios para os próprios fabricantes locais. No caso da França, eles fizeram uma coisa assim bem malandrex, digamos assim, né? Não, malandrex, não, enfim, né? Aí também vai da questão de opinião de cada um, mas eles basicamente impedem, né? Eles têm um subsídio para veículos elétricos, então todo mundo que quer comprar veículos elétricos tem um subsídio, tem uma queda de imposto, menos para veículos chineses. É claro que isso não está na lei, né? Só não vale da China, mas o que acontece é que como eles consideram que na China os veículos são fabricados, né? Apesar de ser veículos elétricos que emitem menos gás carbônico, eles alegam que as fábricas chinesas ainda usam muito carvão mineral, então as fábricas seriam muito poluidoras. Fora isso, você tem todo o custo de transporte, né? Então, você transportar da China para os países europeus, você também tem emissão de carbono por esse transporte. Então, a França alega, porque devido a essas questões de distância de transporte e fábricas poluidoras, o subsídio para veículos elétricos para beneficiar o meio ambiente não vale para os produtos chineses. Então, por outro lado, né, a gente sabe que também o governo chinês também não vai ficar quieto só vendo ali os europeus impedindo a entrada de produtos chineses na Europa, ainda mais se a gente considerar veículos elétricos, que são uma das indústrias que estão puxando a economia chinesa, que a gente já falou aqui, né, algumas vezes, que não está no seu melhor momento. Então, a China também não vai deixar barato. E o que a China tem de poder de barganha? Principalmente a produção de componentes. Então, assim, mesmo os veículos europeus fabricados na Europa, os elétricos, eles usam muitos componentes que são fabricados na Ásia, principalmente na China. Então, a China já está começando a restringir, por exemplo, exportação de baterias, exportações de minerais e de outros componentes que entram na fabricação desses carros elétricos, meio de alguma forma tentando inviabilizar a produção dos concorrentes europeus. Enfim, eu achei que era um assunto interessante para comentar com vocês, né? Uma briga bem boa aí. Vamos ver quem é que vai sair ganhando nesse cabo de guerra de veículos elétricos da Ásia contra a Europa. Veículos elétricos, né, que tem toda essa questão de subsídios, de meio ambiente e que a gente está vendo, né, um crescimento, mas também, de alguma forma, há um limite, né? Então, assim, muitas pessoas que queriam comprar veículos elétricos já compraram, tem um certo problema de infraestrutura, então, em alguns lugares vai demorar mesmo para chegar, porque você tem toda a questão, né, de você ter que carregar o carro, você ter que, né, não é qualquer lugar que você consegue recarregar a bateria, então você também tem um limite aí de infraestrutura para mercado consumidor para esse tipo de carro.
mas é o futuro, né? Não só os carros elétricos, como os carros também, né? Que tem todas essas questões de que dirige sozinho. E essa é outra barreira que os veículos chineses ou asiáticos podem encontrar na Europa também, porque conforme essa questão de autonomia, né? Do carro dirigir sozinho for uma coisa mais importante, os chineses vão ter mais dificuldade de acessar, por exemplo, os dados, né, de estradas, de todas essas questões de dados que a gente precisa para o carro dirigir sozinho. Você também vai ter restrição aí de acesso de segurança nacional, de você compartilhar esses dados com outros países. Então isso pode ser também uma outra barreira para a China. Vamos ver o que acontece, né? Eu acho que é uma briga boa, briga de cachorro grande nessa questão aí de indústria automobilística. Vamos ver como é que se sai esse cabo de guerra, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? Os asiáticos já entraram forte no mercado europeu, no mercado americano também no passado, né? E aí você teve, né, tipo, as grandes produtoras de veículos americanas, General Motors, Ford, por exemplo, sofrendo bastante com a competição dos asiáticos. Nos europeus eles se seguraram mais até agora, mas vamos ver como fica essa questão aí com os carros elétricos. Tá bom? Mudando totalmente de assunto e agora voltando aqui para os Estados Unidos e falando de política nos Estados Unidos, né? Como eu falei, a gente teve o State of the Union, que é esse discurso de prestação de contas do presidente dos Estados Unidos. Eu acho que aí a grande frase de efeito, o grande resumo que a gente pode ter desse discurso do Joe Biden é que os democratas, né? O Joe Biden conseguiu provar no discurso que ele não está completamente gagá, né? Eu acho que essa é a grande preocupação do eleitor americano hoje, é a idade ou a saúde mental do Joe Biden, porque ele vive cometendo gafes, ele erra algumas coisas no discurso, e nesse discurso ele conseguiu realmente, assim, ele fez um discurso bastante forte, bem humorado, ele, né, não se perdeu no discurso, ele tirou sarro da própria idade, ele conseguiu manter o tom forte em questões que deve ser forte, né, como por exemplo, né, falou que quer assinar logo, quer consertar a questão das fronteiras nos Estados Unidos, né, a questão da imigração, que é um ponto que está sendo bastante discutido nas eleições aqui dos Estados Unidos, né? Toda essa crise migratória. Então ele foi bastante forte nessa questão. Foi num tom que eu achei também bem acertado com relação à questão ali do Oriente Médio, né? Falou das questões de Israel, falou dos reféns que ainda estão ali sobre custódia, né? Ainda continuam sequestrados pelo Hamas, mas por outro lado também ele falou, né, da importância de um cessar-fogo, da importância de você acabar com essa matança que está tendo ali na faixa de Gaza. Então eu achei assim que foi um discurso que ali mostrou, né, um Joe Biden que continua ali funcional de alguma maneira. Por outro lado, os republicanos não conseguiram mostrar que eles têm ali um candidato não totalmente maluco, né? Porque o que acontece? Nesse State of the Union, o presidente, né, a tradição é o presidente faz o discurso e depois o partido que não é o partido do presidente, né, o partido da oposição no caso, escolhe um político ali que vai fazer um discurso de resposta a esse discurso do presidente. Então a Kate Britt foi a política que os republicanos escolheram para fazer essa resposta ao State of the Union do Joe Biden. A Kate Britt é uma senadora do Alabama, é a senadora mulher mais jovem, ela tem 42 anos, então a ideia, acho que dos republicanos, né, foi mostrar esse contraste, um senhor idoso que eles supõem que tá meio gagá e tal, meio fraco e tal, né, e aí a resposta de uma mulher, uma mãe e tal, que ela fez o discurso dela na cozinha, então teve toda essa questão ali, né, da bela, recatada e do lar, mas eu achei assim, né, e se você for ver, assim, a maior parte dos comentaristas também achou, e se vocês escutarem o discurso, eu acho que vocês vão concordar comigo, uma coisa bem esquisita, assim, uma voz estranha, uma mulher que fala sorrindo de coisas tristes, e aquela coisa, né, aquela estética meio Handmaid's Tale, né, aquela coisa bem, meio de medo, assim, então realmente a imagem que ficou, eu acho que não foi muito boa, e aí nesse ponto, né, se a gente for pegar aí o resumo de tudo, eu acho que foi esse State of the Union, foi bastante positivo tanto para o Joe Biden quanto para os democratas. Renata sempre trazendo surpresas boas. Além do assunto principal, também um resumo do State of the Union de 2024. Isso só você que ouve
e não que vê o título, que vê a descrição, que vê a imagem do episódio, fica por dentro. Por isso que vale sempre a pena ouvir na íntegra os episódios do TerraçoCast. Sobre a primeira parte, o mix entre o mundo ter concentrado a produção de basicamente tudo na China por 30 anos e a atual saída de investimentos rumo a fábricas mais perto de casa, né, o reshoring e nearshoring que tanto comentamos por aqui, traz agora mais um fruto amargo. Ao menos no que tange ao mercado de veículos elétricos, a China possui empresas muito mais produtivas a preços mais competitivos e com maior eficiência. E em termos práticos, isso acaba culminando em veículos mais baratos e de maior possibilidade de capilarização. Será que só taxação desses veículos seria suficiente para brecar esse avanço dos veículos elétricos chineses na Europa? Antes mesmo de termos essa resposta, é bom termos em mente algo fundamental. Seja no Brasil, na Europa ou em qualquer outro lugar do planeta, protecionismo é uma resposta que inicialmente passa a mensagem de que quem produz por ali está protegido, mas ao longo do tempo acaba entregando produtos de qualidade pior e deixando produtores não conectados com as melhores práticas possíveis. Principalmente porque esse tipo de proteção, como sabemos muito bem aqui no Brasil, tem data para começar, mas nunca tem data para ser encerrada. É importante frisar o em qualquer lugar do mundo, porque com o mundo colocando subsídios para fabricações em casa e imaginando que produtividade brota do chão se você jogar uma quantidade infinita de dinheiro, diríamos que temos uma enorme brasilização do mundo inteiro nesse exato momento. E para surpresa de ninguém, por aqui as velhas ideias de agora nossa indústria irá decolar ganham ainda mais endosso, já que, citando algumas frases ditas ultimamente por pessoas responsáveis por tocar tais políticas, abre aspas, até os Estados Unidos estão subsidiando na veia agora, fecha aspas. Mais um capítulo da novela de nome O Mundo Ficará Consistentemente Mais Caro após a atual onda de isolacionismo comercial, mas nem todo mundo percebeu isso ainda. Já sobre o State of the Union, Biden trouxe um discurso realmente interessante, principalmente ao final dele, os últimos 4 ou 5 minutos. Por ter bastante idade, de fato, ele viveu muitos períodos delicados nas últimas décadas, e inclusive citou vários deles nesse discurso. E tentou colocar na mesa que isso, ao contrário do que sugerem atualmente, não seria um problema, mas sim um grande ativo, essa experiência, né, essa vivência desses diversos eventos. Certamente entra para a série de discursos mais relevantes do tipo e vale a pena ser conferido. E bem, o contraste apontado pelos republicanos foi um tanto quanto curioso. Se naquele momento quiseram mostrar um contraponto em termos de idade e resiliência frente a Biden, quando falamos das primárias do partido, o apoio continua sendo maciço a Trump, que, desculpem a franqueza, mas tem idade e episódios de descompasso mental sensivelmente mais intensos e frequentes do que Biden. Seria esse discurso de Biden um prenúncio da continuidade de mais 4 anos no poder ou apenas o encerramento de um longo período dele na política? Iremos descobrir a resposta ainda nesse ano e detalharemos aqui tudo o que for relevante em relação a isso a você que nos ouve. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise de cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, com os custos de endividar aumentando, empresas voltam ao cenário de financiamento com as próprias ações. O que isso significa para o futuro dos mercados? Pela primeira vez em mais de 2 décadas, é mais barato para as empresas vender ações do que emitir dívida, contrair empréstimo. Por quê? É fato que uma empresa que cresce com os próprios lucros demora mais para crescer, porque ela precisa esperar os meses passarem, gerar lucro e expandir. E aí depois espera mais, expande mais um pouquinho. E quando a empresa busca um capital adicional, funciona como uma alavanca para acelerar esse processo de crescimento do negócio. E, além do capital para crescer, também precisa o capital para começar a empresa. Por exemplo, para criar o estoque inicial, para comprar equipamentos, para pagar despesas, enfim.
Ela precisa pensar nessa necessidade de capital de giro. E aí, nesse momento, que é preciso analisar qual vai ser a estratégia adotada. Se a empresa vai buscar capital de terceiros ou capital próprio. Capital de terceiros seria ela buscando empréstimos, né, emitindo dívida e pagando juros depois por essa dívida. O capital próprio é chamando mais sócios. A vantagem do capital de terceiros é que o controle da empresa permanece o mesmo. Não vai ter ninguém interferindo nos projetos da empresa. O credor da dívida não vai ter o direito de se envolver no negócio. Fora que a empresa tem uma previsibilidade. Quando ela faz um empréstimo, ela tem total conhecimento de quão longa vai ser a dívida, qual vai ser a forma de pagamento. Então, isso dá mais previsibilidade no orçamento. Isso é bem interessante. E quando a gente pensa no capital próprio, novos sócios, a empresa não tem esse custo, mas ela tem uma perda de autonomia. Então, talvez essa seja uma das maiores desvantagens, porque por ter um fluxo de caixa residual, os acionistas têm um controle na administração da empresa. Isso pode gerar conflitos, podem existir diferenças, divisões, e a distribuição do lucro, aumenta a quantidade de pedaços desse bolo para se dividir. Nos Estados Unidos, com a taxa de juros perto de zero durante muito tempo, pegar dinheiro a juros era praticamente sem custo, era um dinheiro grátis ali. Por isso que o Caio gosta de falar que a era do dinheiro grátis acabou agora para as empresas. As empresas sempre vão buscar onde o capital é mais barato. E durante anos, lançar mais ações no mercado não era a forma mais barata de capital. As taxas de juros eram muito baixas durante muitos anos depois da crise de 2008, e isso acelerou o processo das empresas se financiando através de juros muito baixos. E com a inversão desse cenário de juros, isso começa a reduzir a dependência das empresas às dívidas. É claro que uma enxurrada de IPO no mercado e de negociações pode diminuir o valuation das empresas. Isso reduz os retornos de curto prazo. Mas a longo prazo, o público investidor teria mais chance de entrar numa empresa em fase inicial, numa empresa jovem, Isso traria mais equilíbrio para um mercado que hoje é dominado pelas Big Techs, que a gente sempre fala, Apple, Microsoft, por aí vai, que são as empresas que puxam o crescimento da Bolsa Americana. Então, essa mudança de cenários pode abrir espaço para novas empresas que estão buscando se financiar de outra maneira, além dos juros, Existem dois meios de uma empresa se financiar, com capital próprio ou com capital de terceiros. Quando o capital é próprio, a própria atividade é quem gera os recursos para avanço de novos projetos. E ao se tratar de capital de terceiros, a empresa pode permitir que financiadores façam parte do seu capital, seja ele numa rodada de investimentos, tipo aquelas que você vê no programa Shark Tank, ou mesmo com a abertura de capital, no qual diversas pessoas e instituições conseguem comprar um pedaço da empresa. Ou a empresa, quando ela decide se financiar com capital de terceiros, ou ela faz essa rodada de capitais, ou abre o seu capital, ou então ela emite títulos de dívida, no qual ela se compromete a devolver o valor principal corrigido ao longo do tempo. O que essa mudança atual significa em termos de maior relação de empresas preferindo financiamento via ações do que dívida, é que a tal era do dinheiro grátis realmente acabou. E se a explicação tiver ficado muito teórica, vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que a empresa onde você trabalha, ou na qual você tem sociedade, você participa da sociedade, precisa de R$1 milhão para fazer um investimento novo. E as opções são abrir uma nova rodada de investimentos ou pegar o empréstimo. Numa eventual rodada de investimentos, entre 10% e 20% da empresa seriam abocanhados para que você tenha esse R$1 milhão. Mas se a opção for de financiar, para que o prazo dos pagamentos da dívida não prejudiquem o fluxo operacional de caixa da empresa, o valor a ser pago superará, no final das contas, R$1,5 milhão, ou seja, pelo menos R$500 mil serão só juros. Se essa decisão não te parece muito trivial, se vale a pena abrir o capital da empresa ou se vale a pena se financiar, vamos pensar agora
em um outro cenário. Esse mesmo milhão que você precisa na empresa que você trabalha ou na empresa que você tem sociedade, continua valendo de 10% a 20% da empresa, mas se você financiar em um prazo ainda maior, você pagará no máximo R$50 mil em juros, 1/10 daquele outro valor. Trazendo desse exemplo para a realidade corporativa americana, a gente tem a seguinte situação. Do pós-2008 até 2 anos atrás, os juros ficaram tão baixos que, no fim das contas, sequer se pensava direito distribuir fatias das empresas quando o assunto era se financiar para algum projeto. Bastava se endividar, já que o custo dessa dívida, leia-se, os juros embutidos nela, seriam muito baixos. Essa mudança recente trazida pela Fernanda é um dos demonstrativos de que, aos poucos, a normalidade no mercado global de juros e também de crédito, cuja base são os títulos de dívida americanos, vai novamente acontecendo. Durante os períodos mais agudos da pandemia, se falava em um suposto novo normal, que viria quando tudo isso passasse. Ao menos quando o assunto são os juros, o velho normal, aquele que acontecia antes de 2008, parece voltar a vencer. Inclusive, por falar no fim da era do juro grátis, vale um lembrete interessante. Em março de 2024, completam-se 2 anos do acordar de deitar quase eternamente em berço esplêndido do Fed. Ou, se você quiser em termos mais diretos, há 2 anos o Fed parou de chamar a inflação de fenômeno temporário, de sucumbir a toda e qualquer pressão do mercado americano para não mexer nos juros e, felizmente, voltou a ter foco nas missões para as quais tem mandato. Voltem com os livros de finanças que ajudam a calcular as oportunidades entre financiamento externo via dívida ou abertura de capital, porque quem está de volta, ao menos dos últimos 2 anos para cá, é a normalidade dos juros na América. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora do trio que trouxe suas análises descomplicadas e simplificadas ao 418 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel. E é isso, gente. Esse assunto é bem cabeçudo, né? Bem complexo, então eu fiz questão de manter aí até no máximo uns 15 minutinhos para não dar um nó na cabeça de todo mundo. Eu espero que tenha ficado claro, queridos ouvintes, Caio Augusto, queridas companheiras de podcast Rei Fê, e a gente se ouve na próxima semana. Obrigado, Renata. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar com vocês essa semana. Eu espero que tenham gostado aí dos assuntos. Voltando a falar, eu espero que nós temos cada vez mais terraceiras aqui entre os terraceiros. E semana que vem eu volto para falar com vocês mais sobre as notícias aqui no Boletim Internacional. Tá bom? Um beijo e até semana que vem. E obrigado, Fernanda. Muito obrigada, pessoal, por mais um episódio. A gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar lá no TikTok, @sigafefa. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.